Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de fazer força. Teste de 3 km hoje, fazer forcinha nas pernas. Bora lá. O treino hoje vai ser 1 km aquecendo, que acabamos de fazer. Um bloco de tiro, né, de Z4. Vai ser 5 tiros, 200 metros, descansando 1,5 km entre cada tiro. E depois a gente vai fazer os 3 km no Z5. O máximo que conseguir. E depois finalizar com 1 km desaquecendo. Primeiro tiro e eu já tô exausta. Vamos ver o que vai ser. E hoje a pista tá lotada. E aí, como é que foi o treino? Acabei acabado. Treino entregue. Mortos. Mortos morridos. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu sou... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu sou muito dependente de música para correr. Principalmente... Isso é doping. É doping. Principalmente treino forte. E aí, larguei forte. Ih, deve estar meio escuro aqui. Larguei forte, larguei pra 4,50. Maluca, né? Aí não consegui sustentar, fechei 5,19, eu acho, a primeira, 5,5 a segunda e quase 6 a terceira. E aí, simplesmente, no KM, no final do segundo quilômetro, minha bateria do fone começou a acusar com bateria baixa. Aí eu, não, por favor, só mais 6 minutos, só mais 6 minutos. Não teve jeito. Nos 2,100 ali, já acabou. Ou seja, último quilômetro do teste de 3 quilômetros, fazendo força, sem música. Hoje foi só para os fortes. A gente vai se recompor e a gente volta aqui para contar um pouquinho mais como foi as nossas parciais e também explicar um pouquinho aí sobre o que é o teste de 3 quilômetros e para que serve. Bom, pessoal, agora, após, né, o teste, a gente vai tentar explicar um pouquinho para que ele serve, né, para que a gente fez ele. E também a gente vai deixar um link para vocês aí de uma planilha para vocês simularem os resultados, né. Então, o teste de 3 km ele serve basicamente para a gente tentar medir as nossas zonas de frequência, né, de trabalho, né. Então, quando a gente está correndo, a gente pode ter 5 zonas, né. A zona 1, onde a gente tem um trabalho, vamos dizer assim, para aquecimento, desaquecimento, ou para quando tu está fazendo uma atividade onde tu tem que fazer uma velocidade maior, desaquecer ativo. Muitas pessoas até utilizam isso aí para fazer um trote bem leve mesmo. Aí a gente, depois disso, tem a zona 2, que é onde a gente trabalha também com uma frequência baixa, né, com um pace mais baixo,
é onde a gente consegue fazer, né, um tempo maior, manter essa corrida. Então a gente utiliza muito isso para longas distâncias. Também é um bom exercício para te ganhar aí base aeróbica e também para quem quer perder gordura, é a zona onde a gente trabalha também com aeróbico e também perde bastante gordura, né, com essas zonas. O Z3 já é moderado, então tu já tem um ritmo mais avançado, tu não consegue falar frases tão longas, né, então teu esforço cardíaco aumenta. A gente utiliza bastante isso aí também para dar uma fadigada na musculatura, então tu acaba não só perdendo gordura nessa zona, mas também perdendo um pouco de musculatura. Já queima um pouco mais de oxigênio. A zona 4 ela é mais intensa, então é onde a gente começa a aumentar o lactato no nosso organismo, né? Então, o que é o lactato, né? É quando o nosso corpo começa a acumular hidrogênio, né, na corrente sanguínea e nosso músculo começa a acidificar, né? E a zona 5 é quando a gente está fazendo aqueles tiros, né? Então, a zona máxima cardíaca, onde a gente dá o máximo, não consegue aguentar por muito tempo, alguns segundos, e serve muito para a gente ganhar velocidade, melhorar nosso ritmo de corrida. Bom, e falando um pouquinho, né, dos resultados desse teste, eu vou gravar aqui minha tela. Eu criei uma planilha para a gente exemplificar um pouquinho os tempos e para que serve cada zona. Então, pessoal, aqui eu tô colocando então essa planilha para a gente colocar os nossos resultados depois do teste. É importante para esse teste a gente fazer um aquecimento leve, né, correr 1 km no Z1 aí, como a gente acabou de falar, um trote bem leve. Depois disso, correr os 3 km no menor tempo possível. É importante pegar uma pista plana, né? Não pode ter subida nem descida, tem que ser plano. Então é bom pegar uma pista, algum local, alguma rua muito plana que consiga ir e vir e fechar esses 3 km. Então, como exemplo aqui, vamos fazer que eu completei meu teste com 15 minutos. Então basta colocar aqui na parte onde tem minutos o tempo e em segundos os segundos de corrida, né? A gente pode ver aqui nessa tabela que as zonas de intensidade, o muito leve, que seria o Z1, é 65% da nossa frequência cardíaca. O leve, 75%. O moderado, 85%. O forte, que seria o Z4, 95%. E o muito forte, 100%. Tá? Então, o que a gente mais ou menos faz aqui com essa planilha? Não vou entrar na parte de fórmulas, tá? Mas eu transformei esse tempo em segundos nessa coluna aqui. Então, 15 minutos, se a gente multiplicar por 60, né, que é segundos, vai chegar a 900 segundos. Com isso, eu divido esses segundos pela porcentagem da zona, né, de frequência, então Z1 65%, eu tenho 1.385 segundos. E o tempo que eu levo para correr 15 minutos nessa zona, né, estimada, é 23 minutos 04, com um pace de 7 minutos e 41 segundos, né? Então, basicamente isso. E foi feito isso para cada zona de frequência. Ao final, o que a gente vai ter? Os limites máximos de cada zona de frequência. Então, 7,41 é meu limite máximo no Z1. Pode ser que para eu correr com um batimento mais baixo, eu tenho que correr com um tempo maior. Então, de 7,41 até 9 minutos. Como que eu sei isso? Então, para quem tem um relógio, né, que marca o batimento, a gente vai ter que calcular também a porcentagem dos nossos batimentos. Basicamente, a gente faz isso por idade. A gente faz, então, a frequência cardíaca, então 220 seria um número estimado, menos a nossa idade. Isso aí vai dar a nossa frequência cardíaca máxima, que seria o Z5, né? Então 100%. Então, como exemplo aqui, são 220, vou fazer comigo, né? 220 menos 34, que é a minha idade, e com isso eu tenho 186 batimentos. E isso eu também multiplicaria por essas zonas aqui de 65, 75, 85, 95 e 100%. Então isso a gente também precisa colocar em consideração, a nossa frequência cardíaca e o pace, que é o estimado. Tá? No meu tempo, no meu teste que a gente fez agora na última semana, o meu tempo em 3 km foi 14 minutos e 50 segundos. Então, meus limites de pace foram esses resultados aqui. Ó. Você consegue ver na tabela.
E eu vou colocar aqui na tela como ficou meus limites, né? Então, quem calculou isso foi a nossa professora da assessoria. Eu vou colocar aqui na tela como ficou os resultados, o limite superior e o limite inferior de cada pace, né? Antes de a gente fazer esse teste, tem vários tipos de teste, esse é o mais comum, é o mais fácil também da gente calcular as zonas. A gente pode fazer um teste também com esteira, procurando no cardiologista, mas esse é um pouco mais fácil para a gente identificar como a gente pode trabalhar da melhor forma possível. E por que é importante a gente ter treinos diferentes de zona? Porque a gente precisa de alguns estímulos diferentes para conseguir resultados melhores. Então, quando eu quero fazer um treino mais longo, é importante a gente fazer um treino em Z2, talvez ritmar em Z3, para a gente conseguir que o nosso corpo se acostume com aquela velocidade e a gente consiga entregar um treino cada vez melhor. Então, a nossa parte cardiovascular vai melhorar. Muitas vezes o Z4 é importante para a gente se acostumar com aquela zona onde começa a criação do lactato, né? A gente manter durante um tempo aquele treino naquela zona. O Z5 vai para os tiros, realmente para a gente melhorar a nossa velocidade, nossa passada. Então, cada zona tem a sua importância e a gente precisa seguir os nossos treinos conforme que os nossos professores aí de educadores físicos nos passam. Vou deixar o link aqui dessa tabela, fica bem fácil de montar, né, as zonas, mas é importante, né, a gente sempre procurar um educador físico para passar essas dicas, né, é sempre importante que eles estudaram para isso. Só estou dando um geral do que a gente pode fazer em casa, né, para melhorar os nossos treinos e os nossos resultados. Bom, e agora falando um pouquinho dos meus resultados. Então, eu fechei aí 3 quilômetros em 17 minutos e 10 segundos. Como eu comentei no início do vídeo, fui moleque, saí muito forte. Então, eu saí para 4,50, obviamente não sustentei. Então, eu fechei o primeiro quilômetro em 5,20, o segundo em 5,44 e o terceiro em 6,06. Ficou aí uma média de 5,44. É importante reforçar aí dos pontos que o Wagner já falou. É um treino pra te treinar forte. Então, a percepção de esforço tem que ser ali quando tu vai avaliar, dar o feedback do teu treino no Garmin ou no teu relógio, que for. Percepção de esforço 10 de 10, ou seja, tu realmente tem que terminar muito exausto, muito cansado. E aí, lógico, esse resultado ele vai mudar. Então, hoje a gente fez o teste de 3 km. Ano passado, antes do ciclo de maratona dos 21 quilômetros, né, da meia maratona que a gente fez, a gente também tinha feito esse teste. Então, assim, a tendência é que ele mude. Então, quanto mais treinado a gente fica, melhor os resultados ficam, né? Então, a expectativa é no próximo teste a gente conseguir correr mais forte e baixar é, esses números, ou seja, correr mais forte, ter uma percepção de esforço diferente. Talvez hoje 5,44 para mim está muito forte, mas em algum momento ano passado, mais treinada, já foi um pace mais confortável. Então, isso vai muito de como a gente mantém o nosso ritmo de treinos para estar cada vez mais bem treinado e ter resultados melhores. E eu tô com o meu celular aqui, né? Então, olhando agora para a frequência cardíaca. Então, bem diferente do Wagner, eu vou botar também aqui na tela os valores, mas o meu muito leve fechou aí para uma frequência máxima de 124 batimentos. O Z2, que seria o leve, o trotinho, né? 146, o moderado 167, o forte 178, o muito forte 188 e o tiro, né, que é a morte, 206 batimentos por minuto. Então, realmente, não dá para se comparar, né? A gente está trazendo esses dados até para vocês verem que fisiologicamente é natural, o homem e a mulher tem uma diferença, e de mulher para mulher também vai ter, de homem para homem também vai ter. Cada um tem a sua particularidade, o seu histórico de treino, então não é para vocês se compararem. A ideia é que vocês tenham uma ideia e a partir disso consigam entender como melhor encaixar aí os ritmos de treino na rotina de vocês. Lógico que a gente não fez isso sozinho, né? A gente tem um acompanhamento de profissionais, então a gente indica muito que vocês também tenham esse acompanhamento. E o principal, né, que é super importante aí de quem é corredor novo, de entender que nem todo treino é treino de bater RP. Se a gente está treinando forte todo treino, a gente está treinando errado. Então a gente tem que saber treinar leve, o muito leve, o leve, tem que saber treinar numa frequência aí de 140 batimentos por minuto. Ah, mas meu pace vai ir para 8, 9, não tem problema. É importante saber treinar fraco,
focada em treinos regenerativos também para que a gente consiga ter um bom volume, né, ao longo da semana, ao longo dos meses, evitando lesão. E aí, quando a gente puder e precisar treinar forte, a gente vai estar bem, com uma base bem feita, para daí sim ter um treino aí num Z3, num Z4, num Z5, pensando até num ritmo de prova depois mais constante, tá bom? Então, espero aí que o vídeo tenha sido valioso para vocês. A ideia é compartilhar um pouquinho também dessa parte técnica, né? É importante que a gente treine não somente na rotina ali os nossos treinos, mas também tem essa visão dos estudos por trás, né? E que isso agregue vocês de alguma forma. Reforçando, né? Procurem um profissional para orientar vocês. A gente está aqui mais compartilhando a nossa rotina e um pouco dos nossos números. Então, eu espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever, de compartilhar aí esse vídeo, de comentar e também de curtir.